Oración para trascender la tiniebla. Soy hijo de Dios. La luz de Dios está dentro de mí y me orienta. La luz de Dios es la luz de la sabiduría. Y donde la luz de la sabiduría incide, las tinieblas jamás pueden permanecer. Agradezco la orientación de la sabiduría de Dios. Olá, como han passado vocês? Tudo bem? Que bueno, que bueno. Eu sou a professora Silvana Casimiro de Souza, trabalho em Seitonoye de Brasil e hoje vamos a estudar sobre a oração em la vida prática. Vou a utilizar o livro Meditando sobre a Vida, de Maestro Masaharu Taniguchi. Também vou a utilizar mis orações de professor Masaharu Taniguchi. E vocês, como estão? Tudo bem? Que bueno, que bueno. Deja su like, comparta este vídeo com seus amigos e familiares. E hoje, vocês podem adquirir este livro, Meditando sobre a Vida, em nossa livraria virtual, sim? Vamos a estudar um pouco sobre a oração. A oração é um meio de comunicação e comunhão com Deus, ¿sí? Por lo tanto, se pode dizer que a oração é um contato personal entre Deus e o Hijo de Deus. A verdadeira oração não consiste em pedir-lhe algo a Deus, sino que é aquela que se expressa amor a Deus e desejo sincero de comunhão com Ele, ¿sí? Porque, como é que orar, ¿sí? Orar não é rogar ou implorar a Deus, e sim el ato de promover por meio de pensamentos e palavras a manifestação de coisas buenas que desde o princípio estão disponíveis em el mundo de la existência verdadeira, ¿sí? Em el mundo perfeito de Deus, todo lo que es bueno já está preparado para nós, ¿sí? Todas as coisas buenas estão em las manos de Deus Padre e Ele está listo para oferecê-las a todos nós, ¿sí? Em la página 48, 49 deste livro, Meditando sobre a Vida, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim: la oración es una declaración de la vida y no una súplica llorona. Quejar-se de los sufrimientos, de la enfermedad y de la pobreza y pedir compasión no es una oración verdadera. Todo pensamiento elaborado en la mente termina manifestándose concretamente em el mundo de las formas. Esto significa que quando a pessoa vive quejándose de las cosas, de la pobreza, de la enfermedad ou de outras dificuldades, ella atua de modo a reforçar esses pensamentos negativos e, como reflejo desse estado mental, a situação pode empeorar, ¿sí? Por isso, Seitonoye nos ensina: não se deje enganar por los aspectos fenomênicos, la pobreza, la enfermedad e outras dificuldades, aunque estén manifestadas em el aspecto fenomênico, não existem de verdade. E enfatiza: solamente a imagem verdadeira existe de verdade, solamente a essência de Hijo de Deus. Por lo tanto, apenas visualize a perfeição de la imagem verdadeira. Jesus Cristo dijo: pide e se le dará.
toca e la puerta se abrirá. Pedir e tocar a la puerta tiene igual significado. El versículo citado não significa suplicar ajuda quejándose de los sufrimientos, sino tomar la iniciativa de tocar la puerta del reino de Dios y, con el poder de la palabra, atraer para sí las dádivas que ya estão disponíveis a todas as pessoas. Sim, a todas as pessoas já estão disponíveis todas as dádivas de Deus. Sim? Então, devemos eliminar a ilusão de nossa mente e com o poder da palavra abrir a puerta del mundo que está lleno de paz, de amor, de harmonia, que se nos ha dado, proporcionado, né? Desde o princípio, sim? Paz, amor e harmonia que se nos ha proporcionado desde o princípio, sim? Em la página 20, o livro Meditando sobre a Vida, o professor Masaharu Taniguchi escreve assim: que orar com seriedade é necessário para que a alma imatura evolucione gradualmente e chegue ao elevado nível de buscar a comunicação com Deus. Algumas pessoas oram com os olhos hacia o cielo ou com as manos juntas e levantadas bem alto, pero isso não quer dizer que elas creem que Deus está em el firmamento, em cima de las nubes. Estes restos simbolizam a elevação del alma e o desejo de alcançar aquello que é sublime. De hecho, quanto mais sinceras são nossas orações, mais será a elevação de nossa alma. Então, não devemos fazer orações equivocadas, é decir, aquelas que consistem exclusivamente em pedir bienes materiais, como se pedíssemos limosnas, ¿sí? A medida que nuestro espíritu se eleva, nuestras vibraciones espirituales se intensificam e entram em sintonia com a riqueza del mundo de Deus. Entonces, la provisión ilimitada del mundo de la imagen verdadera infaliblemente se manifiesta también en el mundo fenomênico, en el mundo material. ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ¿cuál es la finalidade de la oración? Una pregunta, ¿sí? É justamente o perfeccionamento del alma, ¿sí? Las bendiciones de Dios sempre se derramem sobre todos, sobre todas as pessoas, enriquecendo e pulindo nossa alma e proporcionando nosso perfeccionamento espiritual, ¿sí? Propiciando uma elevação espiritual todos os dias, em todos os momentos, ¿sí? Em la página 34, professor escreve assim para nós, ¿sí? É importante orar sempre, ¿sí? Pues cada vez que oramos, nossa alma se purifica, tá? Um exemplo de oração em la página 34 do livro Meditando sobre a Vida. Deus, haz que tu sabedoria flua hacia mi mente e me ensine como proceder. Em este momento, sinto que tu sabedoria flui hacia mim e afino os ouvidos del alma para escuchar tu enseñanza e tu orientação.
A cada dia recebo um novo flujo de sabedoria e logro profundizar mais e mais o conhecimento da verdade. ¿Sí? Então, à medida que nossa compreensão da verdade se profundiza por meio de orações como esta, verificamos melhor em el mundo que nos rodeia, que é o reflejo de nossa mente. Então, sentimos também que a alma se purifica e também uma grande alegria brota del fundo de nuestro coração. ¿Sí? ¿Tudo bem? A continuação, vamos a estudar algumas etapas de la oração que está neste livro Meditando sobre a Vida, ¿sí? Professor Masaharu Taniguchi explica assim para nós. Al concentrar nossa mente em Deus, podemos obter todo o que necessitamos, pois Deus é a fuente de todo. Então, dirigir nossa mente a Deus e agradecer-lhe por todas as graças já concedidas e pedir para que seja concedida sabedoria, ¿sí? Então, uma oração corta, ¿sí? La sabedoria sublime flui hacia mi interior e me guia. Vou repetir, ¿sí? La sabedoria sublime flui hacia mi interior e me guia. Então, para que algo se concretize em verdade, é treinamento espiritual preparatório, preparatório, para chegar à convicção de que esse algo já sido concedido desde o princípio, A continuação, mais uma coisa importante, tomar a decisão de entregar todo em las manos de Deus, creyendo em sua onipotência. Lo que conduz a esta decisão é a mentalização. Deus, conceda-me esta graça. ¿Sí? Deus, conceda-me esta graça. Eu não logro fazer isto com minha própria força, pero pela força de Deus Padre. ¿Sí? Eu não logro fazer com minha própria força, pero pela força de Deus Padre, ¿sí? Outra coisa importante, ¿sí? Nesta nossa reflexão de hoje, relaxamento mental, ¿sí? Uma vez tomada a decisão de entregar todo em las manos de Deus, é lógico que nossa mente deve permanecer relajada, tranquila, ¿sí? A continuação, visualização, ¿sí? Consiste em cerrar os olhos da mente, cerrar os olhos e visualizar aquilo que desejamos, ¿sí? Visualização de todo que nós desejamos em nossa vida, ¿sí? Visualização e confirmação. Confirmação de todo aquilo que estamos visualizando, ¿sí? Outra coisa importante também, nossa concentração mental necessita ser máxima, ¿sí? Que consiste em concentrar o pensamento em aquilo que visualizamos, que confirmamos em nossa mente e entregar todo a Deus e olvidar todas as preocupações mundanas, ¿sí? Para que nossa vida, nosso trabalho, nosso empreendimento tenha êxito, devemos fazer sempre estudos minuciosos sobre vários fatores e condições, ¿sí? Elaborar um pressuposto confiável e desenvolver
los trabajos sobre uma base segura. Se consideramos como vontade de Deus as ideias e percepções triviales e de braços cruzados esperamos a providência divina, com seguridade fracassaremos. ¿Sí? Vou a repetir. ¿Sí? Se consideramos como vontade de Deus as ideias e percepções triviales e de braços cruzados esperamos a providência divina, com seguridade fracassaremos. ¿Sí? Entonces, hagan la oración que está en la página 24 del libro Meditando sobre la vida. También, ¿sí? Mi oraciones también tienen una oración, ¿sí? En la página 62, ¿sí? Deus, conceda-me tu infinita sabedoria para que, através de ella, eu pueda planear, desarrollar projeto minucioso segundo uma ordem matemático, ¿sí? Vou a repetir, ¿sí? Meditando sobre a vida, página 24. Deus, concede-me tu infinita sabedoria para que, através de ella, eu pueda planear e desarrollar projeto minucioso segundo ordem matemático. ¿Sí? Página 62 del libro Mis Oraciones, do professor Masaharu Taniguchi. Escreve assim para nós outros. Se sua vida não está tão bem como lhe gostaria, se deve a que você coloca frenos em sua mente, como se sempre estivesse frenando o veículo em que se desplaça. Mientras não cesse de frenar, limitará seu êxito. Se logra gravar a verdade em seu subconsciente, sua convicção se materializará infalivelmente e alcançará o êxito com absoluta segurança. Então, é necessário orar, orar e orar. Pratique a meditação Shinsokan todos os dias e ore de la seguinte maneira: eu não vivo separado de Deus, sou uno com Deus. Deus me auxilia e hace que eu realize o trabalho que se me ha atribuído. Soy lo que Deus es. Tengo lo que Deus tiene. Soy capaz. Já sou triunfador. Já sou triunfador. Grave estas palavras em sua mente. Sou capaz. Eu sou um triunfador. Grave este sentimento em sua mente, ¿sí? Então, uma maneira de assegurar todo êxito, ¿sí? Orar, orar, orar. Se eventualmente você está enfermo, não pense em sua enfermidade a todo momento, ¿sí? O livro Meditando sobre a Vida, em la página 35, o professor escreve uma orientação para nós outros assim. 35. Escreve assim: em verdade, a enfermidade não existe, ¿sí? Pues Deus jamás la creou. Em seguida, mentalize que você é um ser iluminado, vivificado por el Ser Supremo, e contemple-se a si mesmo como Hijo de Deus. Com intensa concentração mental, visualize-se a si mesmo como um ser resplandeciente, personificação da vida búdica, da vida divina. Em verdade, a enfermidade é a manifestação
del pensamento que el hombre es cuerpo carnal destinado a perecer, que está arraigado en la mente de la humanidad. Entonces, para transcender esta ideia latente, é necessário concentrar o espírito e contemplar com os olhos de la mente sua essência de Hijo de Deus, que é um ser espiritual e não um corpo carnal, ¿sí? Então, mentalizando com firmeza, o corpo carnal não é existência verdadeira. Quem medita aqui é o ser espiritual, personificação, ¿sí? Del ser iluminado, de Hijo de Deus, ¿sí? E visualize unicamente a imagem perfeita de su yo verdadeiro. Qualquer que seja o desordem manifestado em el cuerpo, não passa de uma sombra projetada por la mente em ilusão, ¿sí? É como uma nube, ¿sí? Que cubre la luna llena, haciendo parecer que perdió el brillo, quando, em verdade, ela continua clara, continua redonda, ¿sí? Então, mentalize intensamente e solamente o que existe é a imagem verdadeira. O que existe sou eu, el Hijo de Deus, um ser espiritual, ¿sí? Gravando este sentimento em sua mente, mentalizando com grande força, com grande intensidade e alcançando o grado máximo de concentração espiritual, logrará a cura. Talvez seja inadequado o uso da palavra cura, ¿sí? Pues, já que a enfermidade não existe, não há necessidade de curá-la, mas adequado seria dizer assim, por meio de la contemplação de la imagem verdadeira, o aspecto falso desaparece, ¿sí? Pues la enfermedade é como uma sombra que usted não se deve prender a ella. Unicamente a imagem verdadeira é o aspecto real. A imagem fenomênica é transitória, falsa, irreal, ¿sí? Por lo tanto, não é existência verdadeira. Quem está enfermo deve deixar de atener-se a la imagem fenomênica debilitada por uma enfermidade e mentalizar sempre com firme convicção: a enfermidade não existe, unicamente existe a imagem verdadeira, o yo verdadeiro, ¿sí? Que é Hijo de Deus. Mentalizando sempre estas palavras, ¿sí? Então, praticando a meditação Shinsokan, que pode praticar-se em qualquer momento, em qualquer lugar, ¿sí? Repetindo que a oração verdadeira consiste em não pedir nada, simplesmente mentalize. Mi mente está livre de apegos e me dispongo a seguir a vontade de Deus, ¿sí? Te pido que me revele tu vontade e concentre-se para que sua mente se vuelva livre, receptiva, ¿sí? Sempre me dispongo a seguir sempre a vontade de Deus, ¿sí? E Deus vai a revelar tu vontade, ¿sí? E nós também, com nossa força mental, captar toda a orientação de Deus. Então, todos os dias,
haga 10 ou 20 vezes a meditação para receber a vontade de Deus, aunque seja solo por um minuto, sim? Uma meditação corta pode ser efetuada em qualquer momento, sim? Em qualquer lugar. Tudo bem? Então, ao praticar a meditação Shinsokan, lo essencial é que não deixe que a mente divague à mercê de los pensamentos mundanos e se concentre ao máximo, ¿sí? Tratando de captar a vontade de Deus que já se aloja em usted, ¿sí? Se praticar, usted não sofrerá mais tropiezos e fracassos, ¿sí? Todas as ideias que tenha estarão de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, a vontade de Deus se manifestará como sua vontade, ¿sí? ¿Todo bem? Então, muitas graças a todos. Les pido que leiam o livro Meditando sobre a Vida, que ustedes podem adquirir em nossa livraria virtual. Quando lemos, inevitavelmente pensamos em las palavras de la verdade, ¿sí? E la lectura tiene el mesmo efeito que la oração. Por lo tanto, reler los livros de la verdade não sirve unicamente para despertar e iluminar nuestro subconsciente, sino também para despertar e iluminar o subconsciente do universo, sim? São o fermento de la vida, sim? Então, ler e reler os livros de la verdade. E o livro de hoje é Meditando sobre a Vida, de Maestro Masaharu Taniguchi. ¿Sí? Tudo bem? Vamos fazer uma oração para receber a força de Deus. Página 102, 103 do livro La Sutra Sagrada, La Verdade em Orações, ¿sí? Eu sou hijo de Deus. Esto significa que a vida de Deus penetrou em mim e se hizo mi vida. Por esta razão, se aloja dentro de mim a força curadora infinita de Deus. A vida de Deus universal não só se aloja em mim, sino que brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de nenhuma forma um vulcão extinto que solo aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo de la vida de Deus. Sou algo semelhante a um cráter de um vulcão por donde brota a vida de Deus. Veja o vigor de minha vida que brota saludavelmente elevada por la gran força vital de Deus que se aloja em meu interior todos os dias. Por la força de Deus que brota através de mim, se acumulam continuamente buenas ações em minha vida. É impossível que deixe de praticar infalivelmente alguma buena ação todos os dias. O impulso interior que me hace praticar buenas ações é a prueba de que a força de Deus de meu interior está brotando. Por esta razão, todo lo bueno que desejo nunca deja de realizar-se, ¿sí? Então, o infinito amor de Deus que se aloja sempre em nosso interior como uma força que
cura não só as enfermedades, sino todas as formas de desarmonia. Então, o amor de Deus me cura por dentro, cura todas as pessoas e transmitindo esse amor, todos conseguem curar-se e cada vez mais têm a convicção que são filhos de Deus. Então, bendigamos a todas as pessoas e vamos transmitir a todos o grande amor de Deus através deste pensamento, né? De bendições a todas as pessoas. Estamos sempre ajudando a curar as enfermidades de todos, sim? Então, agradecemos a todos pela participação, sim? Compartam este vídeo com seus amigos e familiares. Por supuesto que sim, todos já são pessoas exitosas, saludáveis, pois estão sempre dedicando-se à divulgação de Seitonoye em seu país. Muitas graças. Recibam todas as bendições, recibam a força de Deus em sua vida, em seu trabalho, com seus familiares. Muitas graças a todos. Muitas graças. Muitas graças.